E aí, vamos continuar. Tá acabando, né? Vou compartilhar a minha tela. E agora nós vamos falar sobre erros na nota fiscal, como resolver. Quem nunca, né? Esse é o último tópico do nosso livro e bastante emocionante também, pode ter certeza. Vamos lá. Já ouviram isso? Não temos tempo para conferir nota fiscal. Ou não adianta falar com eles, somente quando eles é que fazem as coisas erradas, né? Essas são frases que eu já ouvi muito, tanto na empresa, trabalhando na empresa, ou de participante de cursos, né? Que, ainda mais agora que nós temos sistemas que são muito avançados, que automatizam praticamente tudo, os departamentos fiscal, contábil, estão ficando mais enxutos, né? Ah, o que requer uma análise acaba ficando para segundo plano e, de acordo com a rotina, acaba nem ficando, né? Deixa para lá. E é isso que provoca a maioria dos erros, né? Então, as principais razões para os erros nos documentos são cadastro, cadastro mal feito, complica tudo e para todo mundo, né? E quando a gente fala em cadastro, muitas vezes é uma informação boba e essa informação entra no sistema e é disseminada para vários departamentos e depois ninguém consegue resolver, justamente porque tem um errinho lá que ninguém vai lá e conserta. E também comunicação. Comunicação é a base dos maiores problemas, inclusive das maiores guerras, né? E aqui vamos ilustrar como que os erros acontecem. Nós temos aqui um fornecedor e nós temos aqui um cliente. O fornecedor vende para o cliente, né? E para ele fazer essa venda, ele tem aqui um profissional, que é o nosso vendedor. Do outro lado, lá no cliente, nós temos um outro profissional, que é o comprador. E são esses dois profissionais que vão fazer uma negociação que, às vezes, em 10 minutos, o que eles fazem, o nosso departamento contábil ou departamento fiscal, tanto do fornecedor como do cliente, não consegue resolver numa semana. E por que que isso acontece? Porque aquela negociação ali, que muitas vezes parece ser uma coisa tão simples, fechar um pedido, qual a quantidade que você quer, né? Entrega quando? Prazo de pagamento tanto. Essa rotina deles do dia a dia pode não trazer todos os elementos que essa negociação deveria ter e, consequentemente, sobra erros que respingam em outros departamentos. E por que que isso acontece? Porque é necessário que a gente saiba qual é a destinação que a mercadoria vai ter. O comprador tem que falar isso para o vendedor, e se o comprador não fala, o vendedor tem que perguntar. E qual que é a importância de saber a destinação da mercadoria? Isso interfere no cálculo do IPI, porque se é uma mercadoria para uso e consumo, o IPI entra na base de cálculo do ICMS.
Isso interfere no cálculo de substituição tributária. Se é mercadoria para revenda, pode ter substituição. Se é mercadoria para uso e consumo dentro do Estado, não se aplica a substituição. Se é para industrialização, não se aplica a substituição. E muitas vezes o comprador não fala isso, o vendedor usa a regra geral, né? E também é necessário saber a forma de tributação. Muitas vezes o comprador tem uma condição tributária no seu cadastro que não é igual à condição tributária que está no cadastro lá do fornecedor. Tem alguma coisa, o NCM não bate, né? A descrição da mercadoria, a classificação, a interpretação, tem um monte de ão aí, né? Que pode causar um conflito. E se esses dois não fecham, isso no momento da negociação, a gente só vai saber disso quando chegar a nota fiscal depois, lá no departamento fiscal, né? E também tem outra coisa, tem uma condição especial diferenciada do comprador, ele tem um regime especial, ou o próprio fornecimento tem algum benefício fiscal. Um exemplo simples: substituição tributária é o grande problema para muita gente. Por quê? Numa operação interestadual, você vai lá e verifica, a mercadoria tem CEST, o destinatário comercializa essa mercadoria, tem acordo entre o estado de origem e o estado de destino. Fechou o cenário para se aplicar a substituição tributária. Aí o vendedor vai lá, pega o MVA, pega a alíquota, calcula tudo bonitinho e manda a nota. Aí quando bate lá no cliente, ele fala: não tem substituição tributária. Por quê? Porque eu tenho regime especial. Então é obrigação do vendedor perguntar para o comprador se existe regime especial, alguma condição diferenciada. E do lado de cá, esse comprador tem obrigação de saber disso para informar para o vendedor. Se ele não perguntar, tem que falar. Então, por isso é sempre bom ali ter uma memória de cálculo com as informações que eu tenho. Ah, mas o sistema faz isso, isso tudo é automatizado. Então, ótimo, o sistema faz isso, todas essas condições têm que estar dentro do sistema. Porque senão pode, como diz o pessoal mais jovem, pode dar ruim, né? E como que a gente evita esses problemas? Com orientação e com capacitação. Ah, essa orientação vai vir da área tributária. É claro que a gente precisa ter uma certa flexibilidade desses profissionais da área comercial, tanto o vendedor como o comprador, porque muitas vezes eles têm aquela visão que o vendedor fala: se eu não vender, não pago o teu salário. Eu já ouvi isso muitas vezes. E o comprador fala: a minha função é procurar o melhor preço. Só que se ele não observa alguns detalhes, ele pode achar que está comprando com o melhor preço e não está, como é o caso aí quando nós temos que pagar o diferencial de alíquota. Se ele não sabe que pode existir um diferencial de alíquota no caso de material destinado a uso e consumo, por exemplo. Então, é uma tarefa que requer boa vontade de todos os envolvidos e bastante comunicação. Então, por isso que no livro eu escrevo que é necessário comunicação, comunicação e comunicação. Comunicação antes. De que forma? Na forma de orientação para esses profissionais que não têm uma formação tributária em princípio, né? Que são da área comercial, da área de compras, vendas, inclusive, dependendo da atividade da empresa, nós precisamos passar orientação para as áreas de recebimento, áreas que, que de alguma forma têm alguma negociação com terceiros para evitar problema, né? E essa orientação, ela vale tanto para a negociação de uma compra e de uma venda, e também no sentido de receber mercadoria com documentação, porque às vezes as pessoas não se preocupam com esse detalhe, né? A documento fiscal, para eles,
não tem muita importância. Eles estão mais preocupados com a parte operacional propriamente dita, né. E aí tem uma palavra mágica, que é: se a gente não observar o que estabelece a legislação, a empresa pode ter uma multa. Falou em multa, o pessoal fica mais atento, né, porque o órgão mais sensível do ser humano é bolso. Às vezes as pessoas não erram porque querem, mas porque elas não têm ideia das consequências das atitudes dela com a fiscalização. Comunicação durante. Então, ali, durante o processo de negociação, é necessário verificar tudo aquilo que eu já comentei, né? Destinação, tributação, regime especial, condição do fornecimento. Então, ali na negociação, isso tem que ficar claro, e é claro, para ficar claro, as pessoas já precisam saber antes o que elas precisam verificar, né? Senão, não vão ter essa possibilidade. E temos depois, né? Depois de feita a negociação, a gente vai ter uma emissão de documento fiscal, vamos ter uma nota. E a nota fiscal eletrônica está na legislação. Então, logo ela seja emitida, é obrigatório que seja remetido o arquivo XML para o destinatário, para que ele possa fazer a conferência. É preciso fazer isso, porque se houver um erro, já constata antes da mercadoria sair do fornecedor, já pede para ele cancelar, não vou receber essa nota dessa forma. A questão é: quem vai fazer essa conferência do XML? A empresa que vai decidir isso. Tanto faz se é o profissional do departamento fiscal, contábil, pessoal de compras, pessoal do recebimento, mas alguém precisa fazer isso. Isso impede que muita nota fiscal venha errada. Porque quando chega o caminhão na porta da empresa com a mercadoria, que a fábrica está lá parando porque está sem matéria-prima, ou que o vendedor está desesperado, que já tem pedido esperando para colocar no cliente, ele não está nem aí se a nota está errada ou não. Eles vão pegar o material depois do departamento fiscal que se vire, né? Então, por isso, a conferência do XML facilita e muito os processos da companhia. Ah, tá, a nota veio errada. Não pode fazer uma carta de correção? Depende. Poder pode, de acordo com o erro, né? Para vocês terem uma ideia, a carta de correção não existia na legislação brasileira até 2007. Lá no meu tempo, quando eu usava a máquina de escrever, nós tínhamos até formulário que a gente comprava em papelaria para fazer carta de correção. E não existia esse documento fiscal. A carta de correção, ela foi criada na norma nacional por causa da nota fiscal eletrônica. O ajuste CNF número 1 de 2007 acrescentou o parágrafo 1º-A ao artigo 7º do convênio CNF sem número de 1970. E esse parágrafo 1º-A diz o seguinte: fica permitida a utilização de carta de correção para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja vinculado, relacionado com variáveis que determinam o valor do imposto, como base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação, prestação, correção de dados cadastrais, que implique mudança do remetente ou destinatário, data de emissão ou de saída. Eu já recebi solicitação de carta de correção para data de emissão de nota e quem solicitou foi um órgão público, hein? Campos da nota fiscal de exportação, onde informa a declaração única de exportação ou a inclusão ou alteração de parcela de vendas a prazo. Então, essas informações que estão indicadas aqui não podem ser corrigidas com carta de correção. Ah, dispositivo legal pode? Pode.
Ah, faltou mencionar a nota de referência, pode? Em princípio, pode. Aí verifica no seu estado se existe alguma manifestação por parte da Secretaria da Fazenda. Aqui no estado de São Paulo, há várias respostas de consulta, que inclusive até eu menciono no livro algumas, que autorizam, por exemplo, a carta de correção para CFOP, carta de correção para até número da rua, se tiver errado, se não mudou dados cadastrais. Então, isso é de cada Secretaria da Fazenda. Eu não vou falar que pode ou que não pode, se eu não conheço a legislação do seu estado, tá bom? E aí, esse dispositivo legal, né, ele foi incluído justamente para que a gente pudesse ter a carta de correção eletrônica, né? A carta de correção eletrônica consta no ajuste CNF 7 de 2005, lá na cláusula 14ª A. E com a nota fiscal eletrônica, só posso ter carta de correção eletrônica. E, e tem algumas observações que é interessante que a gente comente. Se, se acontecer de eu ter mais que uma carta de correção eletrônica para uma mesma nota fiscal, acontece, gente, acontece. A pessoa vai lá e verifica, ah, faltou dispositivo legal, faz uma carta de correção. Ih, faltou eu indicar a nota de referência, vai lá e faz outra carta de correção. Ah, faltou eu indicar o não sei o quê. E às vezes vai indo. O fisco não impede que haja mais que uma carta de correção para o mesmo documento. Mas, havendo mais de uma carta de correção, a última carta deve consolidar todas as alterações que já ocorreram para aquele documento. Então, se houve uma alteração, fiz uma carta. Aí houve uma segunda alteração, eu fiz uma outra carta, então essa segunda carta vai ter a alteração que eu estou colocando agora e incluo a anterior. Por quê? A última carta de correção mata as anteriores, tá? E o protocolo de recepção da carta de correção não implica a validação das informações que estão na carta de correção. Se houver a tentativa de corrigir alguma coisa que está impedida lá no dispositivo legal, vai passar, porque ali é um texto. Só que não vai ter validade alguma. Porque se está vedada aquela correção, não adianta fazer carta de correção. O fisco não vai considerar aquilo como válido. E, como eu já mencionei, não se pode mais fazer carta de correção em papel para nota fiscal eletrônica, só a carta de correção eletrônica. Importante, a carta de correção eletrônica não altera o documento emitido. O que que isso significa? É uma informação adicional. Os dados que constaram lá no arquivo XML não são alterados. E aí? E aí que quando eu for fazer a escrituração desse documento, se eu mandei uma carta de correção dentro das condições estabelecidas na legislação, o documento já tem que ser escriturado com os dados alterados, né? Inclusive, nas orientações da escrituração fiscal digital, lá na seção 7, tem um comentário que a carta de correção não é escriturada na EFD e que o documento deve ser escriturado já corrigido. Certo? Tá. Agora, tem uma coisa que eu também sempre falo em curso. Constatou um erro antes da saída da nota, cancela a nota, por favor. É muito melhor cancelar a nota do que já mandar a nota com uma carta de correção pendurada. A carta de correção, ela dá problema mais cedo ou mais tarde, né? Agora, se você constatou erro, já cancela a nota, você já faz a nota, outra nota certa, né? É fácil eu falar, né? Lá você tem 500 notas para emitir, cancelar uma nota e fazer outra, às vezes pode ser complicado, mas do ponto de vista operacional, é muito melhor. E a questão é, também para cancelar nota, há regras, né? Ah, uma coisa que eu também vou comentar. Aí as pessoas falam, ah, mas não pode, mas não tem problema quando cancela muita nota? O que é cancelar muita nota?
O fisco não tem um parâmetro de cancelou mais que 10 notas, eu vou lá ver o que está acontecendo. Não. Cancelar muito ou pouca nota vai ser uma proporção do que é emitido, né? Se você emite 2 notas por dia e cancela uma, já é bastante, é 50%. Mas se você emite 1.000 notas e cancela 20, é outra coisa, né? Então a gente vai precisar verificar o montante desse cancelamento. E também não podemos esquecer que toda vez que nota é cancelada, porque tem um problema de cadastro, tem um problema de sistema, tem um problema em algum lugar que deve ser verificado também essa razão, né? Condições para o cancelamento da nota fiscal. Nós temos lá no ajuste CNF da nota fiscal eletrônica, na cláusula 12ª, e tem nos regulamentos dos estados também, né? A, o cancelamento da nota fiscal pode acontecer em prazo não superior a 24 horas, contado do momento que foi concedida a autorização de uso. Essa é a primeira condição. E tem a segunda, desde que não tenha havido a circulação da mercadoria. Se a mercadoria já tiver circulado, não importa que faz só 2 horas que a nota fiscal foi autorizada, já não pode mais cancelar, que é necessário observar as duas condições, né? Ah, assim sendo, eu só posso pensar em cancelar uma nota se a mercadoria ainda não saiu. Se a mercadoria saiu, não importa qual foi o prazo, o cancelamento já não pode mais ser feito. E aqui no parágrafo único, nós temos uma informação interessante. A critério de cada unidade federada, em casos excepcionais, poderá ser recepcionado pedido de cancelamento de forma extemporânea, num prazo maior que esse. E um exemplo bom disso é São Paulo. O Estado de São Paulo permite o cancelamento sem necessidade de autorização do fisco em até 480 horas. Isso são 20 dias. Agora, cuidado, não é porque você tem esse prazo que vai largar a nota lá, esquecer e ver depois. O ideal é que o cancelamento aconteça dentro do mês para não dar problema na apuração, né? Isso você tem lá na portaria CAT 162 de 2008, artigo 18, parágrafo 2º. Ah, passou esse prazo. Aí precisa pedir autorização para o fisco, né? Tem todo o procedimento lá dentro da página da Secretaria da Fazenda. Mas lembrando que um cancelamento deve acontecer se não houve circulação da mercadoria. Tá, não posso cancelar a nota, tem um erro que não pode fazer carta de correção. O que que eu faço? Senta e chora, né? Bom, aqui eu vou indicar 2 erros graves que acontecem com muita frequência. Valores destacados a menor na nota fiscal, seja por erro de preço, erro no cálculo ou, o que é pior, eu enviei a mercadoria em quantidade maior do que está na nota fiscal. Tranquilo. Se a nota fiscal tiver com valor menor, é só fazer nota fiscal complementar. Faço referência à nota fiscal de origem e o que é importante, o fato gerador dos tributos dessa nota são ah, com base na nota original. O que isso significa? Significa que, se eu fizer essa nota complementar no período seguinte, no período de apuração seguinte, ou eu consigo recolher os tributos dentro do próprio mês, né, do próprio prazo de recolhimento do tributo da nota original, ou eu vou ter que recolher com os devidos acréscimos, né? Em São Paulo, nós temos algumas respostas de consulta, né? Lembrando que a resposta de consulta aproveita ao consulente, né? Mas se vale para ele, vale para mim também, né? Princípio de isonomia. Mas isso está em toda a resposta de consulta. Mas é sempre bom a gente saber o que o fisco está pensando, né? E, se for o caso, fazer uma pergunta para a gente também. Certo? Tá. Aqui é a solução simples e tem a solução mais complexa, que é quando eu destaco o valor a maior no documento fiscal. Aqui é mesmo para sentar e chorar.
seja por erro no preço, erro no cálculo, ou o que é pior, envio quantidade menor do que o que consta na nota fiscal. O que que eu vou fazer aqui? Não há previsão na legislação para emissão de nota de devolução simbólica, mas o povo faz, né? Mas se o fisco pegar isso, vai dar problema, né? Existe o cruzamento com conhecimento de transporte e essas coisas. Então, toma cuidado com essas notas frias. É proibido emitir nota fiscal que não corresponda a uma efetiva saída. Isso é uma norma nacional, né? E qual é o procedimento de regularização? Também baseado em resposta de consulta em São Paulo, é sugerido esse procedimento. Se você está em outro estado, verifica com a sua Secretaria da Fazenda. Então, em São Paulo, o que que é recomendado nas respostas de consulta? É indicado, né? O destinatário, vamos imaginar aí que houve uma remessa com quantidade maior. Na nota fiscal tem lá 100 unidades, aí você abre a caixa, só tem 80 unidades. O destinatário vai escriturar essa entrada com os valores correspondentes às unidades efetivamente recebidas. Digamos que o valor da nota fosse R$ 1.000, recebeu só 80 unidades, o valor fica 800, né? Porque eram 100. Eu vou lançar 800 com crédito, se for o caso do imposto calculado por 800. Ah, mas aí está alterando a nota. Eu não posso escriturar um documento fiscal com valor superior às quantidades efetivamente recebidas. E aí deve ser encaminhado uma comunicação, não é carta de correção, para o meu fornecedor, como eles falam, colocando em relevo esse procedimento que foi escriturado pelo valor correto e fazendo aquela famosa declaração de não aproveitamento dos créditos. Se for acertado o envio da mercadoria que ficou faltando, por exemplo, deve ser emitida uma outra nota com tributação normal, né? Não é para falar que os impostos já foram destacados na nota tal, como o povo faz também. E encaminha, então, essa mercadoria que faltou com essa outra nota, né? Pode até mencionar que diz respeito ao material que faltou a outra nota. E esse fornecedor, né, que recebeu essa declaração, essa comunicação que houve erro na remessa original, ele tem direito à restituição do imposto pago. No caso do ICMS, no estado de São Paulo, tem uma portaria SRE, que é a Secretaria da Receita Estadual, de 2022, que autoriza o crédito, independentemente de autorização do fisco, o contribuinte pode fazer lá na sua escrita fiscal, ah, do valor até de 1.000 UFESPs, né? O valor do imposto de até 1.000 UFESPs. O FESP é um índice utilizado na Fazenda de São Paulo para correção de valores, né? A UFESP no exercício de 2024 terá o valor de 35 e 36. Então, 1.000 FESP, até uma diferença de R$ 35.000, pode ser feito o creditamento com base na documentação encaminhada pelo cliente, claro. Esse crédito pode ser feito diretamente na escrita fiscal, esse ajuste. Antigamente eram 50 FESPs, né? Aí pulou de 50 para 1.000. Certo? Isso também é traumático, né? Ok. Então vamos lá. Vamos esclarecer as dúvidas. Tá todo mundo assim agora, né? Cansado, acabado, né? Mas eu espero que esse assunto tenha sido útil para vocês, né? Então, a proposta desses vídeos, foi justamente complementar o que estava no livro. Eu tinha tentado fazer antes, mas aí tive uma série de contratempos, mas agora foi. E espero que seja útil, tá? Então, eu vou deixar aqui indicado abaixo no texto,
o link dos outros vídeos, né? Porque os vídeos vão ficar separados. E se alguém tiver interesse, está passando um carro de polícia aí, né, na rua. Se alguém tiver interesse em adquirir o livro, também eu vou deixar o link lá, tá? Mas eu acredito que só esse vídeo já seja suficiente para esclarecer bastante dúvidas que as pessoas têm. Então, deixa que eu interromper o compartilhamento e vou interromper a gravação para a gente esclarecer as dúvidas finais que vocês têm. E eu agradeço aqui a companhia de vocês nessa tarde para que a gente discutiu esses assuntos. Vamos lá, interrompendo a gravação. Até qualquer hora.